Bom dia, meus queridos, sétimo ano DIE. Nós vamos iniciar nos conteúdos do segundo bimestre, certo? Então, essa primeira atividade, eu vou explicar a apostila, aí vocês vão observar e depois respondem a atividade, certo? Aqui nós temos o conceito de número inteiro, história dos números inteiros, origem dos números negativos, simétrico de um número inteiro, associação de números inteiros a pontos na reta e vice-versa, localização dos números inteiros na reta numérica. Vamos lá. Primeiro, conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros surgiu devido à necessidade da ampliação do conjunto dos números naturais, incluindo-se nele números negativos. Os números inteiros podem ser representados na reta, possuindo sucessor e antecessor, bem definidos. A ideia de que todo número natural possui um oposto, que é igual a esse número, só que negativo, é desenvolvida no conjunto dos números inteiros, pois o oposto ou simétrico de um número está na mesma distância do zero, na reta numérica. O modelo de um número representa a distância sempre positiva desse número até o zero da origem. O domínio das operações entre números negativos é essencial, pois na soma e na subtração de números inteiros de sinais diferentes, realizamos a subtração e conservamos o sinal do maior. E quando os sinais forem iguais, realizamos a soma e conservamos o sinal. Já na multiplicação e divisão é necessário realizarmos o jogo de sinais. O conjunto dos números inteiros possui subconjuntos, como o conjunto dos números naturais, que está contido nos números inteiros, ou conjunto dos números inteiros positivos. Então, aqui nós vimos o uso dos números inteiros para medir temperaturas negativas. Então, nós temos temperaturas negativas, temperaturas positivas. As temperaturas positivas são acima de zero e as negativas são as temperaturas abaixo de zero. Certo? Elementos do conjunto dos números inteiros. Então, os elementos do conjunto dos números inteiros, nós temos que é representado pela letra Z, certo? Que é os naturais, né? E todos esses naturais negativos, que fica à esquerda do conjunto, certo? À direita são os números naturais e à esquerda são os números naturais, só que com o sinal negativo. Então, aqui nós temos o seguinte, quanto o número aqui vai para a esquerda, o valor dele vai diminuindo. Quanto mais o número se deslocar para a direita, maior o valor dele, então o valor dele vai aumentando. Note que o conjunto dos números inteiros vai de menos infinito até mais infinito. Ele é uma ampliação dos naturais, pois todos os naturais são inteiros. E, além disso, foram-lhes acrescentados os números negativos, certo? Então, vamos seguir. Aí aqui tem um pouco da história desses números inteiros, que a gente não vai ler, depois vocês podem dar uma lida, certo? Na atividade, né? Antes da atividade tem essa apostila, aí vocês podem dar uma olhada para a gente não perder tanto tempo com isso, certo? Aí vamos para as partes mais importantes. Subconjunto dos números inteiros. Então nós temos aqui, conhecemos como subconjunto ou relação de inclusão os conjuntos formados por elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Existem vários subconjuntos possíveis, como o conjunto de divisores de um número, conjunto de números primos, conjunto de números ímpares, enfim, podemos montar infinitos subconjuntos, tendo como base o conjunto dos números inteiros. Exemplo, aqui nós temos
conjunto dos números pares. Quem são? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12. Então, são infinitos, né? Quando isso acontece, dizemos que P está contido em Z, onde P seria os números pares. Existem alguns símbolos essenciais para a criação de subconjuntos de Z. Eles são mais, menos e asterisco, certo? Que significam, respectivamente, positivo, negativo e não nulo. Vamos aos exemplos desses conjuntos da representação através desses símbolos. Vamos compreender direitinho. Quando aparece o Z, que é o conjunto dos números inteiros, com o asterisco, você vai excluir quem? Você vai excluir o zero do conjunto. Coloca todos os elementos inteiros menos o zero, certo? Lê esse conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, o zero é um número nulo. Então, ele é retirado do conjunto. Quando aparece Z+, aqui Z+, você vai representar o conjunto dos inteiros, só os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4. Lê-se, conjunto dos números inteiros positivos. Note que esse número é um dos números naturais. É o conjunto dos números naturais, que também é subconjunto dos inteiros. Z-. Veja aqui que nós temos só os números negativos. Então, lê-se, conjunto dos números inteiros negativos, ou poderia ser não positivos. Z com um asterisco e mais. Então, aqui seria o quê? O conjunto dos números inteiros positivos e não nulos, né? Ou seja, como apareceu o asterisco, você vai tirar o zero do conjunto. Z com asterisco e menos. Então, aqui você vai retirar o zero do conjunto e os números positivos. Você vai ter só os negativos no conjunto. Lê-se, conjunto dos números inteiros negativos e não nulos. Ou seja, como tem um asterisco, retirou o zero do conjunto. E tem um sinalzinho de menos, então você vai retirar os positivos, vai ser só os negativos. Perceba que todos esses conjuntos são subconjuntos de Z, pois todos os elementos estão contidos no conjunto dos números inteiros. Representação na reta numérica. Para fazermos a representação dos números inteiros na reta, consideramos como a origem o meio da